Oi, gente, tudo bem com vocês? Como eu disse na aula anterior, hoje vamos começar a nossa aula de Mesopotâmia. Ou eu posso falar que é Mesopotreita. Então, gente, vamos lá, ó. Aprender o quê? Aprender sobre esses povos que eram um povo muito louco, que inventaram a escrita, a roda, umas leis aí um pouco sérias e até o iogurte. Então, gente, eu vou dividir essa aula, esse assunto, né, em 4 aulas. E nessas 4 aulas, vamos aprender um pouco sobre cada parte desses povos, já que não era um povo só, né? A gente não vai falar de um povo só, né? Vamos aprender mais sobre os assírios, os babilônios e os sumérios, né? E na primeira aula, vamos aprender mais sobre os principais conceitos, palavras, termos e algumas ideias básicas sobre a Mesopotâmia, para depois, na segunda aula, a gente aprender sobre formação e política, na terceira aula, aprendermos sobre economia e sociedade, na quarta aula, sobre religião e cultura. Então, nessa primeira aula aqui, vamos aprender 3 bombas sobre a Mesopotâmia. Primeiro, por que tem esse nome? Segundo, onde é que fica essa parada, mano? Onde é que fica esse lugar? E terceiro, vamos falar sobre um bagulho muito estranho, que é chamado de modo de produção asiático, né? Então, esses 3 temas serão muito importantes pra gente. Então, ó, por que tem esse nome? Onde é que fica esse bagulho? Modo de produção asiático. Vamos estudar então esses 3 principais pontos nessa primeira aula de Mesopotâmia. Então vamos começar lá do começo, lá do início. Por que se chama Mesopotâmia? Por quê? Por que Mesopotâmia, mano? Por que Mesopotâmia? Na verdade, o nome Mesopotâmia saiu de um grego, mano. O nome desse grego era Políbio. O cara tava dando um rolê. Assim, não tem nada pra fazer, vou dar um rolê por aí. Vou dar um rolezinho por aí. E ele começou a observar nesse rolê que ele chegou num lugar que tinha, tipo, o rio de um lado, rio de outro lado, ele no meio. E ele, tipo, queria saber exatamente o nome daquele lugar que ficava no meio dos rios. Ele, mano, onde é que eu tô, velho? Onde é que eu tô? Essa parada doida aqui. O que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse aqui, velho? Vou perguntar pra alguém. Aí ele chama um cara e fala, ô, colega, vem aqui, mano. Vem aqui. Tô aqui no meio. Tô aqui no meio do rio Tigre, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Né? Tô aqui no meio do rio Tigre e do rio Eufrates. Que lugar é esse aqui que tá aqui no meio? Né? Onde é que eu tô? Tô aqui, entre rio Tigres e rio Eufrates. Como é que é o nome desse lugar aqui? Só que ele falou com o cara que não fala grego. E o cara ficou... Aí ele, mano, fala minha língua, velho. Sou grego. Fala grego, pô. Aí o cara olha pra ele e fala... Aí, o Políbio pensou, se eu tô no meio, meso é meio, do grego meio, de 2 rios, que é Potamo, rio quer dizer rio vem do grego Potamo, meso vem do grego meio, então, Mesopotamo, então, esse lugar vai se chamar Mesopotamo, meio de rio, Mesopotamo. E não vamos parar aí não, mano. Não vamos parar aí não. Nesse rolê meio doido aí, do Políbio, ele andando, lá na frente ele encontra um bichinho, um animal. Um animalzinho meio robusto, meio gordinho. E ele olha e fala assim, né? Ele olha para aquele bicho gordinho que hoje conhecemos como hipopótamo. E ele olha para esse animal e fala, nossa, ele parece com um cavalo. Aí eu falo, mano, aonde o hipopótamo parece com um cavalo, velho? Não sei não onde esse cara viu que um hipopótamo parece com um cavalo. Aí ele fala, mano, isso parece com um cavalo. Vou chamar de hipo. Os gregos chamavam os cavalos de hipo. E como ele tá no rio, Potamo.
Aí fica hipopótamo, hipopótamo. Então os gregos, mano, batizaram até o hipopótamo. Mas isso tem alguma coisa a ver com a aula? Não, não tem. Isso é só uma curiosidade. Que os gregos colocaram o nome do hipopótamo por conta da Mesopotâmia. Então aí, ó, vamos tentar usar uma referência. Mesopotâmia, meio, potamo, rio. Hipopótamo, hipo, cavalo, potamo, rio. Então, potamo, rio, meio. Mesopotâmia. Lembra que eu falei? Antiguidade oriental. São hidráulicos, rios. Então, Mesopotâmia. Meio do rio. Então, vamos focar aí no meio do rio e pá. Então, gente, já que a Mesopotâmia é uma região, né? A Mesopotâmia é uma região, vamos conhecer um pouquinho dessa região, né? Então, como vocês podem observar aqui, ó, aqui onde a Mesopotâmia tá, ó, ela tá entre o rio Eufrates e o rio Tigres. Tá vendo? Então, ó, é exatamente aqui que fica a Mesopotâmia, ó. Entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Eu risquei muito. Então, aqui, ó, Mesopotâmia. Peraí. Deixa eu fazer bonitinho aqui pra vocês. Então, aqui. A Mesopotâmia tá entre o rio Eufrates e o rio Tigre, como foi dito. Aí vocês pensam assim, nossa, professora, Mesopotâmia é só rio, a gente só fala de rio, eu tô cansado de rio. Só que assim, gente, se vocês não entenderem a importância dos rios para esse povo, não vai dar pra gente entender nada de Mesopotâmia, porque para esse povo, eles viviam do rio, o rio era importante para eles, mas não era só para beber água, para dar água pros bichos, não, era muito maior que isso, né? A importância do rio era muito maior que isso. A gente tem que entender que os caras, mano, através dos rios, lá através dos rios, eles conseguiam se transportar madeira, transportar coisas, né? E servia também de proteção, né? Os rios serviam de proteção para eles. Servia, por exemplo, por ataque. Tinha que falar, não vou atacar não, porque o rio tá aí e tal. Mas tinha um pequeno problema, mano. Tinha um problema aí. O rio, ao mesmo tempo que era, tipo, parceiro dos caras, eles também eram um inimigo. Como assim, professora? Como assim, mano? Eles... Era tipo uma questão de... Como é que eu posso falar pra vocês? De estação do ano, né? Lá no norte, lá na região do norte, tinha muita montanha. E no inverno aquilo enchia de gelo, mano. E quando vinha a primavera começava a esquentar e esse gelo começava a derreter e o povo começava a ver de longe a enchente que vinha derrubando tudo. A menos que se a pessoa tenha lá calculado tudo certinho, se organizado. Porque, tipo assim, uma pessoa não vai conseguir organizar tudo sozinho. Imagine, mano, é uma região grande. Então, assim, não dá pra uma pessoa só se organizar tudo. Então, vai precisar de uma galera aí pra poder ajudar. E aí você começa a convocar a galera, mano. A gente começa a convocar a galera, falando pro povo que o que iria acontecer, que ia cair uma enchente, que o rio ia aumentar de tamanho, e aumentando de tamanho, ia destruir casas. E todo mundo ia perder as coisas, né? Então, tipo, então tinha que ter ali uma organização do povo para construir uma ponte, né? Tinha que ter ali uma obra pública, né? Uma mobilização pública. Então eles precisavam criar uma ponte ou uma barreira para que, como é que eu posso falar? Para que o rio não pudesse interferir nos lugares que eles moravam, né?
Então, para e pensa assim, uma obra pública precisava de muita gente, exigia muita gente, muita organização. E é por isso que a Mesopotâmia é muito estudada, porque é um dos primeiros lugares que a gente vê o ser humano se organizando, né, montando verdadeiras cidades, montando assim cidades, estados, governos para eles se manterem num lugar só, para não ficarem que nem nômades pulando de lugar em lugar. Eles falavam assim: não, a gente precisa ficar num lugar só, então a gente tem que se organizar como um único povo pra gente poder nos manter aqui num lugar só. Então, vamos nos organizar, vamos criar conceitos, vamos criar uma obra pública para a gente poder construir essa ponte ou uma vala, alguma coisa que faça a água não deixar impedir a água de entrar nos nossos reinos, entrar no na nossa moradia, né, para não derrubar nossas coisas. Então, gente, a Mesopotâmia é uma região que hoje fica o Iraque e que tinha muitos povos reunidos, né? Lá tinha muitos povos reunidos. Então a gente tem que ver o quê? Que na... Perdão, gente. Na questão da Mesopotâmia, a gente tem que ver que os assírios ficavam ao norte, né? Os assírios ao norte, os babilônicos no centro e os sumérios ao sul. Então, então a gente não pode esquecer. Então, para vocês lembrarem, nossa, professor, isso é meio difícil para a gente lembrar. Pense naquele sistema de carro, de freio de carro, ABS. ABS. Assíria, Babilônia e Sumérios. Então, vamos tentar pensar dessa forma para a gente poder tentar entender. Então, pense em ABS, Assírios, Babilônios, Sumérios, onde os assírios, que estavam lá no norte, eles eram os mais guerreiros, né? Os babilônicos, que eram os mais burocráticos, eles estavam no centro. E os sumérios, que eram um povo cheio de cultura, estavam ao sul. E eles viviam muito próximo aos rios. Mas, gente, não podemos confundir essa região da Mesopotâmia com a região da Crescente Fértil. A região da Crescente Fértil, por conta de... Isso se chama... Nossa, professora, como assim Crescente Fértil? Se chama crescente por conta do formato da lua. Você tá vendo aqui, ó, lua. Aí, a lua bonitinha, né? E ela liga do Egito até o Rio Jordão, né? Então, essa região da Crescente Forte não é Mesopotâmia, tá? Então, não confundam. Vamos falar assim, fazer uma pesquisa sobre os mapas da Mesopotâmia. O mapa da Mesopotâmia é esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Isso aqui. Tá bom? Isso daqui, não, isso aqui é Crescente Fértil. Olha o nome aqui, ó. Tá ok? Então não confundam. Agora, gente, vamos entender o que é modo de produção asiático, né? Os mesopotâmicos, eles viviam nesse modo de produção asiático. Mas o que é esse modo de produção asiático, mano? Vamos lá. Vamos falar desse cara. Assurbanipal. Professora, quem que é esse maluco, mano? Nunca ouvi falar dele. Esse cara, ele era o rei da Assíria na época, né? Ele era o rei da Assíria. Então, o Assurbanipal, ele tinha fama de ser arrancador de olhos, né? Ele arrancava o olho do povo todo, mano. E o povo tinha um medo do caramba dele. O pessoal tinha um medo dos infernos dele. Então, vamos lá. O que tem a ver, professor, esse cara com método de produção, modo de produção asiático? Não tem nada a ver com Ásia, gente. Ásia. Continente asiático. Não tem nada a ver com isso, tá? Porque no Egito eles também usavam muito o modo de produção asiático. Então, resumindo, é um sistema em que todos os bens daquela cidade são propriedades do Estado ou do governo, que na época era quem? O Assurbanipal, nosso amiguinho, arrancador de olho aqui, ó, Assurbanipal. Ou seja, o Estado, que na verdade é o Assurbanipal,
ele era o detentor de todos os bens e o próprio Estado, que é o rei, distribuía para todos, né? E definia o que cada um ia fazer. Então, é esse método, o rei tinha muito poder, já que era ele que distribuía. Então, esses urbanípicos, ele falava assim, mano, eu vou distribuir do jeito que eu quiser. É igual? Lógico que não. Vai ser do jeito que eu quiser. Mano, então, mano, você que tá usando essa roupa aí é minha? Eu que te dei, cara. Eu te dei, mas não quer dizer que não é. Porque eu tô te dando que é teu, é meu. Porque eu sou o rei, mano. Eu mando em tudo nessa merda aqui. Então esse cara, ele era carrasco. Ele foi o último rei da Síria. Então o método de produção asiático é isso. É quando o Estado dá da forma que ele quer. E ele ainda, além de dar, ele definia o que cada um ia fazer com o que ele estava dando. E isso dava muito poder a ele porque ele que estava definindo. Então imagina, velho. Você viver no meio de um bagulho, de um sistema político, onde o cara te dá, define o que vai te dar, e ainda fala assim, velho, você vai fazer isso com o que eu tô te dando. E isso é meu, né? Porque eu te dei que é seu. Porque eu sou o rei e eu mando. Então, gente, essa foi a nossa primeira aula de Mesopotâmia. Então estudamos o conceito, da onde estava a Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Por que se chama Mesopotâmia? E na segunda aula, vamos estudar o quê? Vamos aprender sobre a formação e política da Mesopotâmia. Então, gente, se liguem. Até a próxima aula. Prestem atenção, foquem, anotem. E no final de todas as aulas, vamos fazer uma atividade referente a cada uma aula e vamos nos se dar bem pra caramba, porque é isso aí. Então, até a próxima aula, gente. Abraço.